Será que os homens estão sem atitude? Essa é uma das questões que eu tô vendo muito aí o pessoal levantar, principalmente as meninas. E saiu aí um vídeo de uma moça falando sobre isso. Eu vou ver esse vídeo, vou reagir a esse vídeo, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Será que tá? Vamos lá então reagir o vídeo da moça pra gente entender e tudo mais. Enquanto eu me arrumo, eu gostaria de fazer um desabafo em nome de todas as varoas, meninas cristãs deste mundo. Porque eu conversei com umas amigas minhas também cristãs há um tempo atrás e eu vi, gente, que é uma opinião universal. Que hoje em dia os varões, entendeu? Estão muito moles. É mole mesmo, a verdade é essa. Ai, Letícia, como assim? Vamos lá. Gente, eu cresci assistindo Barbie. Eu cresci assistindo Disney. Então o que que eu espero? Que o varão venha e tente. A primeira coisa, ela cresceu assistindo Barbie, mas Barbie, o Ken nunca conquistou a Barbie. Foi sempre a Barbie que foi atrás do Ken, mas vamos continuar aqui. Conquistar. Fora que isso é bíblico. Provérbio sei lá o quê. Provérbio Mulher sei sei lá lá o que o quê. virtuosa, como sei lá o que o rubi. Quem a achará? Quem a achará? Mas hoje em dia eu não sei o que tá acontecendo, que os homens que estão querendo ser a Barbie, entendeu? Estão querendo ser as princesas da Disney. Não se mexem pra nada. Estão esperando que a gente vá lá e conquiste a Fiona, que tá no alto do castelo. A gente tem que ser o Shrek. É claro, gente, que se a menina tiver interessada, ela tem que demonstrar interesse, porque o cara não vai ter bola de cristal pra estar sabendo. Mas a arte da conquista, os homens hoje em dia estão esperando que a gente vá lá e conquiste ele com um buquê de flores. É por isso que tá todo mundo solteiro, porque as meninas estão esperando e os homens não se mexem. Eu concordo com o que ela fala, né? Algumas coisas aí eu concordo bastante com o que ela fala, mas dá pra gente tirar algumas coisas muito interessantes, né? Antes de eu falar dessas algumas coisas, eu quero me apresentar. Meu nome é Rafael Lucas, eu sou cartunista, né? Trabalho com desenho. Já fiz algumas histórias em quadrinhos. Essa daqui é o Supermanos, a nossa história autoral. E essas daqui são algumas histórias em quadrinhos aí que eu fiz, né? Não vou me alongar muito nelas. E também eu trabalho com jovens e adolescentes desde os 15 anos, lidero desde os 22 anos. Esse ano está completando 5 anos que eu estou aí participando da liderança de jovens ali com um dos meus amigos e tudo mais. E é o seguinte, então a gente já sabe de algumas coisas acerca aí da questão de juventude, a gente já está meio cabreiro e tudo mais. Então uma das coisas que eu quero começar a falar é que sim, eu concordo com ela que os homens estão sem atitude, né? E concordo com ela também que as meninas também têm que demonstrar igual ela falou. Mas tem algumas coisas que corroboram com isso que a gente precisa refletir. A primeira coisa tem a ver com a desconstrução de gênero que tem acontecido aí na nossa sociedade, né? A desconstrução e tudo mais, que é o que é defendida a partir de hoje aí com uma ideia aí de respeito. Como o pessoal quer combater o preconceito contra a questão da homossexualidade, eles acabam defendendo aí a desconstrução de gênero. E não só defendendo a desconstrução de gênero, né? Às vezes tem gente que crê que a questão de gênero oprime as pessoas, então essa pessoa acaba querendo desconstruir o gênero em prol de uma liberdade. Mas só que tem uma questão que acontece que é o seguinte: a questão de você pregar o respeito e combater o preconceito não tem nada a ver com a questão de você ter que destruir os gêneros. Tem uma live aqui no canal sobre a questão aí, né, da homossexualidade e cristianismo, que você pode assistir depois mais um pouco sobre esse assunto. Mais uma das coisas que eu quero salientar aqui é que essa questão de desconstrução de gênero, ela tem, na verdade, mais afetado negativamente a nossa sociedade que positivamente, onde a gente vê homens e mulheres agindo em polos opostos. Você vê homens agindo no polo feminino e mulheres agindo no polo masculino. Por isso que você vê essa cambada de homem que não toma atitude e que a gente acaba chamando muitas das vezes de emasculado, que é um camarada ali que se diz homem, se diz hétero, mas é um cara ali que não tem atitude. A segunda coisa que pode corroborar com isso, por isso que eu falo que não é uma coisa só superficial, às vezes quando você fala assim, os homens estão sem atitude, é uma coisa às vezes muito mais tensa e mais profunda do que aquilo que a gente imagina, que é a questão aí da pornografia. Isso mesmo. Antigamente era muito mais difícil de se achar pornografia. A pessoa, para achar pornografia, ela tinha que ir numa banca, comprar uma revista, esperar determinado filme passar em determinado horário na televisão ou acessar sites indevidos na internet. Hoje tá no Instagram, tanto no Explorar, tanto no TikTok lá para você. Hoje qualquer pessoa faz pornografia, né? E a gente vê tanto homens e quantos meninos, tanto homens quanto mulheres fazendo
pornografia. Então, antigamente o cara ele ia ver pornografia, ele via a revista da atriz que ganhou bilhões, milhões para, né, tirar fotos sem roupa. Hoje, infelizmente, ele acessa no Instagram e tem acesso ali a fotos de amigas, de outras meninas, influências, tudo mais, e até mesmo irmãs da igreja, de forma sensualizada, às vezes mostrando tudo e até mesmo sensualizando, imitando como se fosse ali uma questão de preliminar. Então tem essa questão fácil. Eu lembro até hoje do meu avô conversando comigo, um dos meus avós, graças a Deus eu tenho os dois vivos, e um deles falou comigo, né? Ele conheceu a minha avó na roça e ele falou que na época dele era muito difícil você ver mulher. Então eles ficavam doidos para casar, tanto que ele casou com 18 anos. E ele me contou que quando ele via as canelas das meninas, ele ficava doido e tudo mais. Por quê? Porque é aquilo que eles conseguiam ver das mulheres. Hoje, o homem ele não tem acesso só àquilo. Ele vê tudo de forma muito fácil. Então, não gera a curiosidade nem a vontade de ir atrás nas meninas. E ele pensa assim, se é mais fácil, é óbvio que eu vou na internet dar uma olhada. É um assunto que a gente pode entrar mais para frente. Também é uma coisa que tem afetado tanto os homens quanto as mulheres. E o terceiro, que eu costumo falar aqui, que eu quero falar, é a questão que tem a ver com a questão de... Peraí, deixa eu lembrar. Lembrei! É a cultura da defraudação. O que é essa cultura? É a ideia de que as pessoas têm que sair por aí ficando com todo mundo, que elas têm vontade e tudo mais. Né? Essa cultura parece libertadora, porque as pessoas elas podem sair por aí beijando qualquer pessoa que elas quiserem, né? Ficando com qualquer pessoa que elas quiserem, mas só que ao mesmo tempo que ela parece libertadora, ela é muito ruim, porque ela abre espaço apenas para o uso e desuso das pessoas, que é uma coisa que cada vez mais tem crescido e que as pessoas têm reclamado. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode ficar com a outra não porque ama, mas porque simplesmente só quer usufruir do corpo dela, ou então usufruir de algum benefício, quer seja financeiro, quer seja de qualquer outra coisa que a outra pode lhe passar. E isso tem trazido muito sofrimento, tanto para os homens quanto para as mulheres. Né? A gente vê aí altas vezes as meninas, muitas das vezes, entram em relacionamentos, às vezes que o cara só quer levar para a cama, né? Ou o cara leva para a cama e abandona, às vezes rola traição, às vezes rola a questão deixa ali a menina grávida e larga a menina, mas também a gente tem isso do lado masculino, muitas das vezes que acontece, que muitas vezes tem muitos homens que acabam enfrentando isso também. Como, por um exemplo, a questão ali de traição. Muitas das vezes o cara tá lá com a menina o trai, ou então a menina o troca para ficar com outro. Isso é uma coisa que acontece muito. Eu lembro de uma vez de um dos amigos meus que lideram liderança, que lideram jovens, que aconteceu um caso na igreja dele que um menino namorou uma menina e namorou de corte, mas a menina chifrou ele com 13 meninos dentro da igreja e chifrou ele não só de beijo, mas de outras coisas também, e foi terrível, porque esse menino realmente ficou teve que ser tratado, né? Então são coisas que acontecem muitas das vezes que desanimam as pessoas de estarem umas com as outras, e isso acaba acontecendo com os meninos também. Imagina o exemplo desse menino aí mesmo, né? Como que vai acontecer para ele ter a próxima? Ele está traumatizado. Então, de certa forma, sim, eu concordo que os homens eles estão sem atitude, mas também há uma sociedade que corrobora para isso. Mas nesse caso, igual eu falei, que é o caso ali da questão emocional, o que acontece é que o cara ele tem que andar, ele vai ter que se tratar, porque senão ele também nunca vai casar. Né? Essa que é a realidade. Então a gente tem essa questão da sociedade, mas tem umas outras questões que eu quero levar em consideração também, que eu já vi muito na questão de liderança de jovens, que é primeiramente a questão que muitas vezes as meninas falam que os meninos estão sem atitude, mas às vezes não é os meninos que estão sem atitude, às vezes é o menino que está sem atitude e tudo mais, como uma vez que eu estava conversando com uma amiga minha, ela era lá da Lagoinha, e ela estava reclamando isso com a gente, né? A gente estava em grupo lá, conversando, e ela falou, os meninos estão sem atitude. Aí eu virei para ela e falei assim, mas não é possível que os meninos estão sem atitude. Você está numa igreja que tem 70 mil membros, na época tinha 70 mil membros, já tem uns anos que aconteceu essa conversa, a metade aí são jovens. Então, a metade a metade dos jovens são homens. Então, dá para contabilizar, sei lá, uns
uns 20 mil homens aí nessa questão toda dentro da juventude. Não é possível que... Óbvio que eu não lembro assim da conta ao certo, porque no boletim tinha a questão e eu lembro do número certinho. Então o número de 20 mil aqui está hipotético. Só que o que acontece é o seguinte, eu falei, não é possível que aqui nessa sua igreja não tem ninguém para você. Não chegou nenhum homem para falar alguma coisa com você. Se não chegou, então realmente os homens eles estão aí sem atitude. Aí ela foi e virou para mim e falou, não, chegou alguns meninos, mas só que os meninos que chegaram para mim não eram meninos que eu gostava. Eu falei, aí a gente tem um ponto, chegou. Aí eu fui e virei para ela e falei assim, mas o menino que você gosta não chegou em você, não é verdade? Ela falou, é verdade, o menino que eu gosto não chegou em mim, né? Aí eu falei, então você não pode falar que os homens estão sem atitude, você tem que falar que o menino que tu gosta tá sem atitude, porque é uma coisa muitas das vezes que acontece. Às vezes, muitas das vezes, quando uma menina chega e fala, os meninos estão sem atitudes, os meninos estão sem atitudes, às vezes não é os meninos, às vezes é o menino que ela gosta que não teve atitude com ela. E aí eu tenho uma revelação para você, pega essa chave para você aí, uma chave da resiliência, falando bem aí como coach, que é o seguinte, menina, às vezes o menino, ele não tá chegando em você, não é porque ele não tem atitude, mas é porque receba essa revelação, receba, é porque ele não gosta. Essa que é a questão, às vezes é porque ele não gosta. E às vezes ele tá tendo a atitude dele. A atitude dele é a atitude de não tomar atitude. Porque se ele gostasse, ele tomaria atitude. Então tem que saber essa questão. Porque eu também vejo, às vezes, na igreja, as meninas, às vezes, têm aquela ideia que, tipo assim, só por ela ser mulher e talvez ser uma mulher cristã, o menino tem que gostar. E muitas das vezes não é assim. Os meninos também vão avaliar algumas coisas. Como, por um exemplo, como que você trata seus pais, como que você lida com o trabalho, como que você trata as outras pessoas, inclusive os outros meninos, como que você lida com a fé. Tudo isso, os meninos às vezes eles vão observar como que é a sua conduta. Então muitas vezes não é o caso só da menina gostar do rapaz que ele vai gostar de você. Tem outras coisas. E o homem de Deus ele avalia isso. O homem cafajeste vai namorar qualquer menina porque qualquer menina serve. Eu não estou falando que esse é o caso da menina ali que ela falou no vídeo. Não estou falando que é ela isso. Eu estou pegando o apanhado geral da igreja e estou fazendo aí uma análise disso tudo. E muita coisa que a menina ali falou eu concordo, né? E tem umas outras coisas que eu preciso falar também, né? Que é essa questão que às vezes também, igual eu falou, que quando o menino ele tá tentando conquistar a menina, ela tem que demonstrar interesse, né? Óbvio, se a menina estiver interessada. Mas tem algumas coisas ali que eu acho que também ajudam os meninos a parar de tomar atitude, como por exemplo, a questão do vácuo, muitas das vezes que acontece. Às vezes o menino vai, puxa papo com a menina deixa o menino pra lá, não responde, nunca responde e tudo mais, né? Aí vamos supor, às vezes o menino vai lá, puxa papo com um tanto de menina, aí um monte deixa ele no vácuo, entendeu? Aí o que acontece? O menino vai desistir uma hora de puxar papo, ele vai falar, pra que eu vou puxar papo? Outra coisa que acontece é o ghost. Às vezes o menino tá lá conversando com a menina, conversou algum tempo com a menina, e o que acontece é o seguinte, vai lá e toma um ghost. Aí o menino toma muito gosto, toma muito vácuo, chega uma hora que acontece o quê? Ele desiste. É uma reclamação também que tem tido do lado dos meninos às vezes, porque, como a gente sabe, os meninos às vezes falam, Rafa, as meninas às vezes deixam muita gente no vácuo, as meninas às vezes deixam a gente no gosto, então eles vão e desistem. Outra coisa que acontece com a Insone, né, que é a questão da amizade. Até entendo que talvez a abordagem dos meninos estejam errada, porque tem muitos meninos que estão pensando assim, nossa, eu vou fazer amizade ali com a menina vai ver que eu sou um ótimo amigo e vai gostar de mim. Aí tem a questão reversa, porque ele acaba se tornando só um amigo e tudo mais. Talvez os meninos tenham que mudar a abordagem para uma abordagem mais ousada e tudo mais. Mas também tem muitas meninas que acabam deixando meninos que serão ótimos pais, ótimos maridos e ótimos parceiros sexuais também na friend zone, e às vezes a menina não vê ali que do lado dela tem um ótimo marido. Também é uma questão que acontece, né? Muitas das vezes a gente vê aí acontecendo na questão das igrejas. A terceira coisa que eu vejo aí que impede, às vezes as meninas também tentarem conquistar os meninos ou tentarem chamar a atenção dos meninos no polo masculino. Muitas das vezes tem menina que pensa assim, nossa, eu gostaria que o rapaz me chamasse para sair, eu gostaria que o rapaz fizesse tal coisa comigo. Então ela falou, desce flores lá para... tem que dar flores pro rapaz. Mas só que muitas das vezes o erro tá aí, igual ela falou.
os meninos querem que as meninas deem flores para eles. Não, o que o homem ele deseja é que uma mulher o conquiste no polo feminino. Muitas mulheres tentam conquistar o homem no polo masculino, às vezes convidando para sair, às vezes fazendo coisas que realmente o homem que deve fazer. Eu não sou contra, por exemplo, a mulher falar que gosta do rapaz, ou então insinuar que quer sair com ele, né? Mas só que a forma pode estar sendo errada. A gente tem um exemplo na Bíblia que fez certo, que é Ruth. Ruth, quando chegou para Boaz, ela foi e descobriu o pé dele. Aquilo era um sinal que ela queria que ele fosse o resgatador dela e casasse com ela. Entendeu? Mas ela fez aquilo de uma forma que não era vulgar e muito menos uma forma masculina. Ela fez de uma forma feminina. E o último erro que eu vejo também na igreja que acontece é o foco, às vezes, em um rapaz. Como a gente, às vezes, conversa ali e vê o que acontece em várias juventudes. Às vezes, todas as meninas da igreja gostam de um rapaz só. Mas só que não está aberta para os outros. Aí quer que só aquele rapaz lá tenha alguma coisa com elas e tudo mais. Aí é o problema. O rapaz é um e ele vai escolher uma menina. E aí que tá a questão, né? Se ele escolher uma menina, as outras às vezes vão ficar solteiras. Então, muitas das vezes acaba perdendo a oportunidade porque está focado em um. Então, na realidade, não é uma coisa que tem a ver ali com uma coisa só. É um todo que a gente vê. E qual que é a nossa função? A função nossa como igreja é trabalhar isso. A igreja tem que reafirmar cada vez mais a questão do chamado, do mandato dos gêneros ali dentro das igrejas, e não só isso, né? A igreja também tem que falar quais que são as atitudes corretas para cada um. E aí, o que você acha sobre esse assunto? Você concorda com isso que eu falei? Você discorda com aquilo que eu disse e tudo mais? Então deixa aí seu comentário, não deixe de se inscrever aí nos nossos canais e não deixe de também curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!